Olá, sou Doris, de Bruxas do Campo Artesanato, para falar para toda e qualquer artesã que está um pouco parada, que está um pouco desanimada, que gosta de fazer artesanato. Vamos aprender? Gente, é tão bom, é tão gostoso, é tão desestressante, é tão envolvente. Vamos fazer artesanato? Vem! O objetivo da nossa aula hoje é uma resposta de uma enquete feita no grupo, que eu vou deixar aqui para vocês. Quem ainda não estiver nesse grupo e gosta de cartonagem, acesse, o grupo está bem bacana, a gente tem conversado, tem trocado ideia, tivemos o acesso aí de pessoas, de artesãs bem interessantes, estou gostando muito, e a solicitação, a dúvida que estava pairando bastante é a questão das ferragens. E eu confesso que também tive muito essa dúvida no começo. Aí, pesquisando, eu sou uma pessoa, sou a fussologia, vocês praticam a fussologia? Pois é, eu pratico. Eu adoro pesquisar, buscar, ler. É da minha natureza a busca. Então, eu busco muito. E o tempo me fez aprender muita coisa sobre ferragem. E percebo que a dificuldade, conforme ficou registrado no grupo, a dificuldade das alunas é grande também em ferragens. Eu vou dar um bônus hoje para vocês, que é um substituto de algumas ferragens. Aliás, 2, tá bom? Fique comigo, vai ser bem interessante, garanto. Ó, eu moro num chalé, e esse é o cantinho que eu armazeno todo o meu material. Esses vidrinhos que vocês estão vendo são de conservas, né? As tampas são parafusadas numa tábua. E dentro eu tenho organizado o meu material. Na parte de cima, vocês podem ver, eu gosto muito de reciclagem, né? Então, eu tenho PETs substituindo, né? Tá quase tudo completinho. Então, isso ajuda muito na organização. Tem que ser, tá? Porque senão a gente não consegue achar quando quer, né? As peças maiores, ó, eu deixo na embalagem que vem, mas eu sei, por exemplo, que nessa maleta aqui, eu tenho alças e peças grandes. Então, eu não me perco. Antes de apresentar as ferragens, eu gostaria de apresentar a crop. Eu tenho os 2 modelos, uso de acordo com a necessidade, de acordo com a peça. Qual é a diferença entre elas? É essa possibilidade que essa Big Bite dá de avançar na peça, porque o buraquinho ela vai fazer aqui. Ela fura e aplica o ilhós, o ribite, né? Ela faz aquela pressãozinha. Aquele trabalho que normalmente você vai numa loja de aviamento, então, ela vai fazer a mesma coisa. E tem toda a regulagem aqui, né? Que no começo a gente fica muito dependente, cada vez vai no manual, e depois você compreende, porque um tem um biquinho para fora, o outro é redondinho, daí pela peça que tu vai aplicar, tu mesmo já vai entender como que é. Então, é bem tranquilo, tá? Aqui em cima são os controles, para fazer o furo ou para aplicar o ribite. Então, só você pegando mesmo e usando e fazendo. Agora, é legal ter. Porém, se não tem, não quer dizer que não pode fazer artesanato. Se não tem, nós temos martelinho, nós temos o agulhão, nós temos pinça, também temos estiletes de precisão. Esses instrumentos também colaboram bastante para aplicar as peças. Esse martelinho, gente, quando eu comprei para ser um martelo, né? Cheguei em casa, meu filho, estarracha. Gente, esse negócio aqui é uma chave de fenda. É uma chave de fenda. Não, mas não é só isso. Ela é uma chave Phillips, mas não é só isso. Ela é uma mini chave de fenda. Então, essas ferramentas, quando você está botando ferragem em certa hora, sempre é útil, tá? Para abrir um buraquinho, para ajeitar. Então, a mais aqui que me agradou bastante, tá? E, lógico, né? A tesoura,
sempre é um instrumento que não falta. A régua, nesse caso aqui, eu uso muito essa régua que tem essa calculadorazinha, que me ajuda para achar os meios, né? Não que eu não saiba dividir, não, até sou bem tranquila com a matemática. O que eu quero dizer para vocês é assim, ó, não é a falta de uma crop que você não vai poder trabalhar. Então, vamos iniciar, gente, pelos puxadores. Eu peguei alguns aqui dos modelos que eu tenho, mas eu vivo adquirindo, né, de acordo com a demanda, e estou sempre mudando. Mas eu tenho alguns que são básicos que eu acho importante. Esse aqui é um modelo, né? Eu vou colocá-los na minha mão para vocês entenderem a proporção de tamanho, né? Porque isso é muito importante quando compramos. Às vezes a fotografia nos engana um pouquinho, então, mas elas dão as medidas. A gente é enganado às vezes porque se deixa enganar. Ó, é um puxador. Olha, ele vem com 2 parafusinhos. Nesse caso, vê como é importante aqui aquela chavezinha de fenda ali que vem embutidinha aqui nesse martelinho, né? Eu já vou precisar de uma chavezinha de fenda. Eu vou ter que fazer o buraco, né? E aplicar com a chave de fenda. Esse modelo aqui, ó, também é um modelo simples, né? Para gavetinha. Esse aqui eu acho uma gracinha. Uso bastante esse aqui. Ó. Esse aqui, ele tem uma característica que também me agrada de acordo com a peça, porque ele tem os pezinhos em bailarina. Ó. Então, você aplica, né, faz o acabamento e não fica aparecendo nada. Os outros também dá para fazer isso, né? Mas esse é um diferencial dele que eu gostei. E o preço também dele foi bem interessante. Esses maiores, que eu acho muito bonito, né? Ó, cada um vem com o seu parafusinho, né? Eles são já peças para gavetas maiores, né? Peças mais requintadas, ó. Todas acompanham o material adequado. E isso, gente, tem porcelana, tem redondo, quadrado, esticado, triângulo. A variedade é tamanha que é impossível para mim dizer para vocês o todo, né? Esse é o modelo que eu tenho maior. Eu procuro sempre comprar no branco, né? A não ser que seja uma encomenda especial, mas assim, para ter em estoque, que cabe em qualquer peça, né? E fica muito charmoso esse puxador aqui. E eu queria completar, dizer que para os puxadores, uma coisa que é muito tranquilo de usar são os ribites. Eu vou pegar aqui alguns exemplos de ribites. Ó, isso aqui é um ribite, isso aqui é um ribite. Deixa eu pegar aqui um outro. Esse aqui é do pequenininho, tá? Depois, quando eu for apresentar todos os ribites, eu vou demonstrar para vocês. O ribite é uma peça que vai unir um lado ao outro. Eu vou explicar depois no ribite, mas olha só. Se você tem essa pontinha, né? Esse é um dos pequenos, nós temos grande. Você atravessa isso aqui na gavetinha, esse ribite, encaixa atrás, automaticamente você tem um puxador. E aí, gente, nesse tipo de pedrinha aqui, tem prata, tem dourado, tem em strass, tem em vermelho, tem preto, tem azul, tem blá, 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 blá. Tem de tudo, tem de todos os tamanhos, tem de todos os comprimentos aqui, que é essa parte, que é o que vai variar quando você vai escolher, porque depende da espessura do papelão que você está usando. Então, se eu tenho um trabalho que depende, a espessura aqui vai ser de 3, vai ser de 2, é o ribite que eu vou fazer isso. Nesse momento, eu estou mostrando esse ribite como possibilidade de puxador, tá? Aqui eu tenho outro, aqui eu tenho outro, ó. Todos eles podem me servir como puxadores. Também há muitas peças bonitas e podem fazer esse trabalho de puxador tranquilamente. Tá? Você pode, inclusive, quando colocar aqui entre um e o outro, colocar o ilhós, fazer aquele trabalho de alongamento. Então, tem muitas coisas que a gente vai aprendendo à medida que vai fazendo, né? Queria acrescentar mais esses, ó, 2 puxadorzinhos também, ó. Esse com parafusinho, esse também. Esse puxador aqui também é uma gracinha. E esse aqui, ó, é um rebite, né?
com modelo diferente, e aí a gente encontra também nas mais variadas formas. Ó, ele tem uma limitação de 5 centímetros também para o papelão, para a espessura. Agora vamos demonstrar as trancas. Elas existem de todas as formas e adequadas para cada tipo de caixa. Essa, né, ó, daquela que levanta e caixa, vem os parafusinhos, acompanha os parafusinhos e tudo. Encaixe. Essa aqui é aquela do tipo para carteira. Ela tem até a colocação tipo speak, ó. Vem aqui e trava. Essa aqui é aquela que levanta. Essa parte, e ela vai fechar. Também 5 parafusos. Nós também temos a variação, vou aqui, de tamanho, né? Na prata, na dourada, que eu sempre faço questão, né, de colocar, ó. Aqui, encaixou, fechou. Essa aqui é a que mais a gente vê usando, tá? Ela é bem legal. Por isso que eu digo assim, ó, a decisão do que usar, tamanho, cor, formato, modelo, vai depender da peça. Essa, desse tipo aqui, eu tenho no dourado e prateado, desse tamanho. É a maior que eu tenho. Aí eu tenho dessa mesma lógica de fechamento, só que menor. Tá? Ó, mesma situação. Também acompanha os parafusinhos, né? Também tenho dela no latão, um pouquinho menor até. Aí, de novo, eu vou dizer aquilo para vocês, né? Ah, os tamanhos. Tem de tudo. 1,5, 1,6, 1,9, 1,7, 3, 4, 5. E cada fábrica coloca a numeração que bem entende. Por isso que é complicado a gente compreender ou ensinar. Compre o número X. Não vai haver nenhum número X que equivale a esse tamanho. Né? Porque as fábricas são várias e elas têm uma numeração peculiar, né? Específica. Aí tem esse tipo aqui, que é muito parecido com aquele primeiro que eu apresentei, né? Levanta, encaixou e fecha. A parte de imã, os imãs eles também têm vários tamanhos. Eu tenho aqui o porte médio, que é o que eu normalmente uso. Porém, existe um imã que agora até já comprei, não chegou ainda, que ele é imantado. É uma peça, digamos assim, são duas peças, tipo só essa aqui, né? As duas são imantadas, tem em 4 ou 5 tamanhos, e você coloca sobre o tecido. Então, não fica nada exposto, como é o caso dessa aqui, né? Que a gente faz a peça macho e a peça fêmea, né? Ele tem o que a gente chama da a peça macho e a fêmea, né? Está de um lado, do outro, são com pezinhos que são abertos, acompanha essa pecinha, alguns não acompanham. Então, o imã é esse aqui, tem diversos tamanhos, menor, maior, eu uso esse médio. Vamos agora para os ribites. E junto, eu já coloquei os speaks, que muitos nem pronunciam como speak. Eles já falam direto que isso aqui é ribite. Vou explicar a diferença. O que eu tenho de speak? Ele tem esses pezinhos de espetinho, assim, ó. Alguns mais longos, outros mais curtinhos, tá? Quando eu me deparei com ele, eu fiquei com um pouco de dúvida de como colocar, mas foi na crop que eu vi. É só encostar no local, né, depois de tirar as medidas e fazer uma leve pressão, o suficiente para que penetre esses ganchinhos aqui na caixa, que é o exemplo que eu disse, ó, esse aqui é um exemplo de onde eu usei esse speak aqui, ó. Tá vendo aqui? Ó. Aqui foi colocado esse pezinho. Ele fica muito delicado e evita a peça com atrito do tecido, né? Eu gosto. Então, esses speaks, nós temos também, gente, de diversas formas. Eu tenho ele no dourado,
que é desse modelinho aqui. Tenho ele em estrela no prateado. E veja que daí ele já tem só 2 garrinhas, ó. E também um pouco mais profunda. Então, para cada peça, você tem que saber escolher. Tenho em coração, ó. E tenho esses minis, que eu adoro colocar naquelas caixinhas pequenininhas, naquelas peças bem delicadas, né? Eu tenho esses speaks no prateadinho, eu não tenho no dourado ainda, mas a hora que eu tiver oportunidade eu já quero comprar, tá? Então, esses são os speaks, ou também conhecidos como ribites. Eu encontrei com esses 2 nomes. A diferença dele é que ele não alcança o outro lado. Então, eu acho que ele merece mais o nome de speaks, porque o ribite, ele tem a função de unir 2 partes. E isso não faz essa função. Então, isso não faz a função principal do ribite. O que é o ribite? Ribite é composto por 2 peças. Uma que vai atravessar o papelão e a outra, no outro lado, vai fechar. Com isso, ela vai nos dar sustentação na peça, além do acabamento, né? A boniteza da peça que a gente escolhe, né? Que aí eu vou mostrar aqui para vocês as diversas formas de fazer, é um detalhe. Mas a intenção do ribite é que eles nos dê segurança, o suporte, fortalecer a nossa peça. Então, olha aqui. Aqui eu consegui ter 1 centímetro, quase. A pressão que é colocada com ele também é feita com a crop. Ou, aí vem a situação, né? Você pode ser um martelo, pode ser... Então, a função do ribite é essa. Isso que é para todas, nós aí vamos entrar numa variedade. Então, toda ela vai vir com esse ganchinho, né? E o acabamento para o outro lado. A parte da frente é que vai diferenciar. E daí, dá-me força, né, senhor? Olha, olha quanto. Esse aqui para botar em caixinha de baralho. E florzinha, todos eles vão acompanhar o acabamento, tá? Coloridos. Aí, olha como vai variar o comprimento. Ó, esse aqui já é para uma peça super fina, ó. Olha como é pequeno. Deixa eu pegar esses maiores primeiro. Ó. Chegada numa caveira. Ó. Coruja, ó o tamanho. Tá vendo isso aqui? Ó o tamanho, ó a diferença. Quando a gente compra, que a gente tem que ter atenção, ó. Pra quê? O tamanho que é. Olha. Carinha de caveirinha. Em formato de flor. Né? E esse aqui é um diferente que eu vou mostrar aqui, mas as possibilidades e tamanhos. Então, considerem o que vocês vão analisar no ribite, o tamanho é o comprimento que uma peça leva até chegar a outra, que é o que você vai precisar, considerando a espessura dos papelões que estão aí no momento, um unido ao outro, e assim vai. A função do ribite é essa. O resto é escolha de ornamento, de tamanho, e daí vai variar com cada peça. Ó, olha, esse aqui, por exemplo, vou mostrar para vocês. Ele tem já ele é um pouquinho mais comprido aqui. E o outro do mesmo tipo. Ó, com strazinhos, né? Que aí, gente, ó, essa aqui, as opções são todas as cores do arco-íris, tá? Todas as cores. Só que daí varia, como a gente comentou lá na enquete, a dúvida das meninas, das artesãs, tem diversos tamanhos? Tem sim, porque os seus trabalhos são diferentes nas espessuras do material que usa. Então, esse comprimento aqui vai variar na sua escolha, da sua necessidade. E aí, vem aquilo que eu falei, né? Aí a gente começa a brincar com a parte de decoração, com a parte de cor. E aí, só Jesus, é pra gente ficar louca, muito louca, de tanta coisa que tem. Desde os mais
bonitinhos, mais coloridinhos, aos mais simples, mais compridinho, ao intermediário. Aí é o seguinte, né? Artesã, daí sempre tem aquelas caixinhas, no fim a gente tem que fazer organizador para nossas coisas mesmo, né? Então, esses são os nossos rebites aqui mais delicados, né? Alguns só que eu coloquei, que eu separei para vocês. Tô só separando por tipos, né? Para poder esclarecer. Separei aqui uns... que é aquele só da cabecinha redondinha, né? Sem muito enfeite. Eu uso bastante ele também. Eu tenho no dourado e tenho no prateado. Esse aqui é um rebite diferente, ele pode ser puxador, aliás, todo ele pode ser, como eu falei, mas esse aqui permite um tarrachamento, ele não precisa da crop, né, ó, ele é parafusado, ó. Então, de acordo com o comprimento, né, eu vou fechar. O tamanho final ficou em 0,5 centímetros. Então, se essa medida é suficiente, atravessa da conta do papelão, você pode usar esse puxadorzinho ou como rebite. Ele é mais como um puxador, né? Porque ele tem um alongadorzinho aqui, ó. Tá? Tem certas coisas que a gente adapta. Esse aqui eu gosto muito também. Ele é muito, muito prático em certos materiais. Chegamos aqui, então, nas bailarinas. Por que bailarina? Ela tem esse nome porque ela nos permite, são pecinhas que a cabeça vamos encontrar das mais diversas formas, mas elas entram juntinhas e elas nos permitem abrir o pé, o que imita quase um espacate de uma bailarina, né? A bailarina nos ajuda a unir as peças. Serve como pé, serve para grudar a alça, serve para reforçar peças. Por exemplo, aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês aqui. Esse é um modelo, ó. Ela é super pequenininha aqui, então ela é quase que ornamental. Ela tem de diversas cores. Muito bonitinha, fica muito graciosa na peça, né? O que é bailarina? É que a bailarina tem esse tipo de pé que nos permite colocar na peça e abrir por trás. Pode depois ser tapado com acabamento, e deve, tá? Porque senão fica feio isso aqui exposto atrás, não deve ficar aparecendo. Então, antes de você sempre que está fazendo uma peça, antes de finalizar, de fazer acabamento, de colocar aquelas partes por trás, tenha certeza que colocou todas as serragens, todos os adereços, para não... Já aconteceu comigo várias vezes, tá, gente? De estar fazendo, e não coloquei aquilo, não coloquei aquilo lá. Então, aqui, alguns tipos de bailarina, ó, o tamanho, ó. Tipo florzinha, né? Esse aqui, olha aqui, esse pinguinho aqui é menor ainda. Aí, a mesma coisa, gente. A pergunta que vocês fizeram. Ah, isso tem número? Tem tamanho? Tem modelo? Tem. Vários modelos e tamanhos e formas. Tem cabeça pontuda com perna curta, tem cabeça menor, tem dourado, tem prateado, tem maior, né? Tem colorações, metais diferentes, tem tudo que a gente achar que esse povo tem uma imaginação muito fértil. Aliás, né, é igual a nossa mente, né? Mente de artesã, quem cria isso aqui nos conhece muito bem. Alça, gente, é uma coisa que dá para fazer de couro. E eu vou mostrar o que eu tenho, né, que são aquelas alças das frasqueiras, das malas, dá para usar em diversas coisas, né? Ela vem, ó, com a pecinha. Muitas pessoas optam por colar e não usar parafuso, e por isso, muitas vezes, quando compramos, não vem parafuso, é uma opção de dizer que sim ou que não. Eu fiz a opção que não, até porque eu tenho outros parafusos aqui que também se encaixam aqui. E também posso usar bailarinas, tá? Eu posso colocar aqui bailarinas.
porque eu também tenho várias, então eu compro tudo sem parafuso. Esses são os modelos que eu tenho. Eu gosto mais desse modelo, na realidade, né? Então, elas variam, ó, de tamanho, de cor. E aí, gente, seguinte, a variedade é sem limite, né? É uma coisa impressionante. Tem muitas opções. Agora vamos falar de pezinhos. Peguei aqui os modelos que eu tenho, depois já deixei só um exemplar de cada um, para vocês compreenderem. Quando nós temos uma caixinha, deixa eu ver se tem alguma que dá para encaixar aqui, só para mostrar. Nossa, essa aqui é lindona, ó. Olha só. Mas ela também é encaixadinha antes aqui, ó. Aí todas vêm em lugar para colocar o parafusinho, ou você pode colar, né? Então, ó, para modelo, só para vocês verem, ó, tenho esse que é o mais delicadinho. Esse aqui também é bem delicado. Eu tenho dourado. Prateado. Esse aqui. Este. Mais ou menos nesse modelo aqui, só que ele é no prata. Esse aqui com anjinho, ó. Aí, de novo, eu digo para vocês. É infindável os modelos. O Ilhós também tem uma variedade imensa de tamanho. Mas o que nós temos que considerar? Temos que considerar... Vou pegar um outro modelo aqui. Essas questões de cores é infinito, né? Cores, agora já tem alguns modelitos, então você faz como quiser. Você deve saber disso já. Aqui eu só tenho alguns modelos, né? Eu tenho de estrela, eu tenho aqui o tamanho menor, o maior e o médio. Hoje eu não tenho aqui para mostrar para vocês, mas eu vou explicar e não tem segredo nenhum. Então, eu vou fazer essa explicação aqui, tá? Nesse aqui, ó. O que eu tenho que considerar no Ilhós quando eu vou usar? Igualmente do ribite, eu tenho que considerar o tanto que ele vai entrar, né? A altura dele. Quanto que eu vou precisar que ele entre na minha peça, para daí depois fazer o trabalho de pressionar e abrir, né? Que ele abre aqui. Os tipos margaridas são os melhores, tem umas ranhuras aqui que abrem melhor. Então, a minha peça, esse aqui é um que tem 0,5 de altura. E a largura dele, ó, eu vou pegar aqui a cabecinha dele, vou pegar na régua, ele tem 0,8 milímetros. E é isso que vai diferenciar um do outro, para quando a gente vai comprar. Olha aqui o pequenininho que é esse aqui, ó. Então, uma peça que tem uma espessura grande, ele não vai ser útil para mim, né? Ele não vai atingir o outro lado, ó. Ele tem 3 milímetros de altura. E a largura dele é também pequenininha, né? Ó, ele tem uma largura de 4 milímetros. É uma pecinha super delicada para botar num papelão muito fino, né? Depende, então, vamos considerar aqui o porquê. Saber como considerar e escolher. Essa é a intenção hoje da nossa aula, não é mostrar só as ferragens, né? É saber essa questão de tamanho e como melhor escolher. Aí nós temos um detalhe aqui que eu sempre me questionava da tal da arruela. Ah, mas como que eu uso a arruela? Para que eu uso a arruela? Bom, a arruela nem sempre acompanha o ilhós. Ela pode ser comprada separada ou não comprada. Qual é a utilidade dela? Você vai usar a arruela quando você for aplicar o ilhós e a parte interna dele vai ficar exposta. Então, a arruela vai ajudar no acabamento, ela vai deixar o acabamento bonito, tá? Você vai encaixar e daí sim vai lá fazer a pressão, ela vai abrir em cima da arruela e vai ficar bonito.
Então, é uma questão de aparência. Agora, se você vai colocar, vai fazer aqueles acabamentos que nós na cartonagem fazemos muito, vai colocar o ilhós, e depois vai fazer um acabamento sobre ele, não vai aparecer a parte do fundo, não precisa de arruela. Não tem necessidade de usá-la, tá? A finalidade dela é só estética mesmo, ela não tem outra serventia. Essa aqui são as dobradiças. Eu tenho ela só nesse tamanho, que eu praticamente não uso, tá? Eu gosto muito de fazer as dobradiças em caixas com o próprio papelão e o pano. Então, raramente eu uso, mas tenho para uma peça e outra, né? Elas acompanham também seus parafusos, ó. E a colocação também é muito tranquila, você vai fazer a tampa da caixa daí com acabamento normal, e depois, com as suas medidas, né? Aí você coloca as dobradiças. Não tem muito segredo também, tá? Eu só tenho esse modelo aqui para mostrar, mas também você encontra de diversas formas e modelos e tamanhos. Esse aqui é um exemplo da cantoneira. Aquelas que usamos para fazer as limitações, por exemplo, de um porta-retrato ou de uma caixa. Queremos dar mais ênfase, né? Vamos aqui delimitar, vou fazer de conta que eu tenho aqui um porta-retrato. Eu posso fazer o acabamento dele com as cantoneiras. Ela é super fina, tá? Quase na espessura do papelão 2.3 aí, ó. Existem, lógico, também variados tamanhos e tipos, né? Tem umas que a gente faz com o próprio papelão, tá? Que a gente faz aquele triângulozinho aqui, corta e usa a cantoneira do próprio trabalho da cartonagem. Eu, em metal, eu só tenho esse aqui, para mostrar para vocês como exemplo. Mas também é encontrado em vários desenhos. Alguns até com pedraria, eu já vi também, muito bonito, tá? Isso é uma questão de gosto. Partimos agora para uma peça, algumas, né? Vou começar por essa aqui. Essa pecinha, ela é usada para segurar o elástico roliço. Quando você vai fazer, o elástico você pode usar de duas formas, né? O elástico chato que fica sob o tecido, sob o acabamento, ou você vai deixar exposto, vai fazer um furo, vai colocar um ilhós, vai passar o elástico, e no outro lado ele vai se ajeitar aqui dentro e você vai pressionar com o alicate. Esses aqui são os ganchinhos, tem só de dois tamanhos aqui, que é o que eu mais uso, né? A gente usa aquele para porta-chave, né? Ó, os ganchinhos. Tem maior também, tem menor eu nunca vi do que esse aqui, mas maior tem mais uns, que eu já tenha visto, mais uns 4 ou 5 tamanhos, assim, vão ficando grandes. Mas como as nossas peças geralmente são mais delicadas, né, você quase não utiliza aqueles grandões. Esses ganchinhos. Isso aqui é um acessório decorativo. Vocês não imaginam por quê, né, que eu comprei esse chapéu de bruxa, ó. Olha que gracinha. Eu comprei para colocar em peças muito especiais, presenteadas por mim, pela bruxa do campo, né? Eu não resisti, ela é super cara até, assim, não, mas eu vou levar algumas, porque essas peças que tiverem esse chapéu aqui são peças realmente muito especiais. É só um adereço, né? Aqui é outra também, para acabamento de alça de bolsa, que eu achei bem interessante, ó. É uma cobra. Então, você passa a alça aqui dentro e gruda, né? Então, é só um enfeite também, mas eu achei bem bacana. Olha, que bonito. O olho é afundado, então, eu posso aqui colar uma pedrinha, né? Uma micro pedrinha de brilho. Por isso que eu falo das ferramentas, nós temos que ter instrumentos, né? Cola adequada, instrumento. Essa aqui é uma pinça de precisão. Para esse tipo de trabalho, por exemplo, eu pego uma pedrinha com muita delicadeza, porque se você usar seus dedos, cola, você não vai conseguir. Então,
Aqui é um exemplo onde vai uma pinça de precisão. Eu tenho esses bottoms em metal também, ó. Porque depois da peça pronta, às vezes, se tem espaço e depende aonde eu vou colocar, eu faço uma flor aqui, eu faço um fuxico, eu coloco papelão, eu coloco pedras, eu faço algum enfeite que eu agrego à peça. Então, ele é tipo bottom, né? Dá para tirar e botar. Bem interessante também, bem versátil a sua utilização. As serragens que eu tenho, já apresentei todas para vocês. Eu as compro em São Paulo. Eu compro muito pelo site, aquele que demora bastante, mas eu gosto bastante. Eu gosto. Demora, mas eu compro com calma, eu compro com antecedência. Eu sou muito organizada nessa coisa, né? Então, para mim, é tranquilo. Tá? Eu tenho muita variedade e os preços são bem bons. Um conselho que eu dou para vocês é a forma de guardar as serragens. Elas são peças pequenas, acompanham arruelas, parafusinhos. Assim que você receber a peça em casa, trate de já organizar. Senão, aos poucos, você vai estar com uma bagunça, uma mistura de parafuso de um com peça do outro. Daqui a pouco você não acha mais o que é seu. Então, a organização das serragens é muito importante. Aí está na hora do bônus, né? Eu não vou fazer, mas vou explicar. Percebo que algumas pessoas não terminam uma peça porque não acham alça, né? Uma alcinha. Então, se não tem couro, se não tem a alça metálica, faça uma alça com papelão. Pega uma espessura fina, 1,9, 1,5, ou 1 mesmo, 2 tiras, no comprimento que quiserem, façam as bainhas normalmente, em cada peça, e cole uma na outra. Você vai ter uma alça maravilhosa, forte, resistente e bonita, que você combina com a sua peça. Essa é uma dica para a alça. A segunda dica é bem interessante. Faça um fuxico em forma de bola, corta o círculo assim, alinhave, bota, preenche e puxa. Vai fazer aquela bolona de fibra. Um botãozinho ou um rebite no centro e coloque na gavetinha. Fica um puxador encantador e o pessoal adora, porque fica personalizado, feito com o próprio tecido. Espero que tenham gostado, porque eu, quando descobri isso, amei. Fiz um monte, porque não tinha puxadores, eu tinha muita dificuldade de achar. Aí inventei essas. E fazia também com fuxicos, não essa de forma de bola, mas de todo tipo de fuxico. Sempre gostei muito de fuxico. Então, tudo que é tipo de fuxico que eu aprendia, eu usava como puxadores. Fica muito legal. Bota o miolinho uma bailarina ou então um rebite, viu? Fica legal mesmo, fica bonito e delicado. Gostaram? Façam bom uso. Espero que vocês tenham gostado. Espero que esse nosso momento de hoje tenha sido esclarecedor. E daí, é aquela coisa, né? Compartilhe esse vídeo, é importante para o nosso grupo crescer. Se vocês gostaram, compartilhe. Inscrevam-se, assim vocês vão ser notificados toda vez que eu for lançar um novo vídeo. E aquele joinha é muito importante, é estimulante para quem ficou aqui, ó, várias horas trabalhando, mas a gente vê que agrada, é gostoso. Então dê aquele joinha, diz para mim o que ficou dúvida, registra. Eu vou responder com muita atenção. E se tiver interesse em trocar mais informação na cartonagem, entra no meu grupo. Será muito bem-vindo. Muito obrigada. Até o próximo encontro.